Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Alguma vez partilharam este podcast com os vossos amigos? Era uma grande ideia. Subscrever também é fácil, basta visitar o perguntasimples.com e seguir o caminho. Apple Podcasts, Spotify, Google, RTP Play, vocês escolhem. E o podcast está em todas as redes mundiais. É a rede que for mais fácil ou que usem habitualmente. Hoje, nesta edição, falamos de textos que são escritos para que os atores lhes deem voz e corpo. Mas não só. Nesta edição, há uma ode às perguntas e algumas são alegadamente perturbadoras. Bastante constrangedor sempre. Pergunta, eu vou roubar a pergunta dela porque a pergunta é maravilhosa. Sim. Mãe, porquê é que os filhos nascem pelas partes perturbadoras? Eu fiquei perturbada quando ela disse, mas como é que ela... Que raio de pergunta é esta? E depois eu disse, mas porquê? E ela disse-me, porque as pessoas ficam perturbadas quando se fala sobre isso ou quando se vê. E eu disse, como é que uma criança, ela na altura tinha pai 4 anos ou 5, como é que uma criança, lá está, isto é muito intuitivo numa criança, não é? Percebia quando se dizia alguma parte sexual, não é? Que as pessoas tinham uma reação. E então chamava partes perturbadoras e achava que criou este conceito que as pessoas eram feitas pelas partes perturbadoras. Vamos a isso? As respostas esperam-nos. Vamos ao programa. Escritora, cronista, dramaturga, poeta, atriz, trabalha com as palavras ditas e com as palavras escritas para dizer, ou escritas para nos inquietar. Cláudia Lucachel tem como trabalho escrever. Escreve para atores no palco ou na televisão. Escreve também regularmente crónicas para a imprensa, onde dá voz às suas próprias inquietações e problemas. Então, e o impacto das palavras na nossa alma? É sobre isso, sobre tudo isso, o programa de hoje, com algumas curiosidades. Como é que se escreve para uma telenovela? Como se faz uma peça de teatro? Como se escreve para vários formatos? E saber que tudo isto é um trabalho intenso, muitas vezes sem um plano escrito à partida, tanto nos textos como no desenvolvimento da carreira. Esta edição é sobre como criar emoções e interrogações na cabeça dos leitores e espectadores, mas o mais divertido é que entre guiões e roteiros, Cláudia Lucachel não usa nenhum mapa de caminhos para viver. É andar, comunicar e viver. É o que tem acontecido, na verdade não havia um programa, eu comecei por escrever na realidade textos para cena, dramaturgia, porque vinha também da minha anterior profissão, não é? Fui atriz durante muitos anos e comecei a escrever dramaturgia e depois também guião, não é? Fiz formação em guionismo e depois comecei a escrever guião para televisão, para séries, para telenovelas e depois é que me arrisquei na poesia, assim muito a medo. Embora, quer dizer, tinha umas coisas muito anteriores na adolescência. E não é? Se havia alguma coisa para arriscar, arriscamos logo a poesia, que é logo... Não, porque na realidade a poesia, se calhar muita gente não tem noção disto, a poesia, mesmo graficamente, tem uma semelhança muito próxima da dramaturgia, não é? O texto que é escrito para cena, o texto que é pensado para a oralidade, que está mais preocupado muitas vezes com a musicalidade do que com o conteúdo, é um texto bastante próximo do texto poético e, portanto, não era assim, não é um degrau muito longo entre uma coisa e outra. Olha, Cláudia, eu leio-te e, na realidade, os teus textos desassossegam-me. Bom sinal, fico contente. É de propósito? Não é de propósito, mas se funciona, se faz isso, eu fico contente com isso, porque eu acho que a literatura tem esse papel de desassossegar, não é? Eu até costumo usar uma expressão que é de tentar iluminar coisas que estão assim mais escuras. Dentro da nossa alma? Dentro de cada um de nós, não é? Que serão coisas diferentes. Mas se servir, se aquilo que eu escrevo servir para desassossegar, fico muito contente com isso, porque eu também escrevo nessa pesquisa, ou seja, eu não escrevo para me entreter. Escrevo, normalmente tento levantar um problema e depois tento solucioná-lo sabendo que não tem solução. Mas nessa pesquisa... Isso não te frustra? Não, é precisamente esse o jogo, aliás, de qualquer expressão artística, não é? Não sinto que haja diferença entre a literatura e o teatro, por exemplo. Eu também enceno e eu, quando enceno um espetáculo, não é? Eu, na realidade, a partir de um texto, crio um problema que vou tentar resolver em cena, mas que não tem uma solução definitiva, não é? Aquilo tem várias possibilidades e eu escolho apenas uma. E isso é um processo doloroso ou é um processo... Nada doloroso? Para mim não é. Aquela ideia do escritor, isto, oh meu Deus, agora como é que eu faço disto?
isto? Eu ouço muito isso e, aliás, há muitos escritores que nós sabemos que sofrem imenso e que ficam transtornados. No Lobo Antunes, aquele ar pesado, mas eu acho que o Lobo Antunes, eu posso dizer uma grande barbaridade, mas eu acho que o caso do Lobo Antunes também é um pouco de charme, aquela coisa. Eu só conheço da televisão, eu não conheço. Eu também não conheço pessoalmente. Mas aquele ar, isto é difícil e a existência pesa-me, no fundo é isto que ele está a contar. Sabes o que é que eu costumo responder? Se fosse uma coisa que me fizesse mal, que me transtornasse muito, eu escolhi outra profissão. Mudavas de vida. Quer ser feliz, portanto, quer ser feliz dentro das possibilidades que nós temos de felicidade. E, portanto, precisamente o contrário. Escrever ou encenar um espetáculo dá-me muito prazer. Eu divirto-me muito. Embora a diversão não seja propriamente aquela diversão do riso, não é? Mas tenho prazer naquilo que faço. E não vejo estas atividades de outra forma, de todo mesmo. O que é que te desassossega? O que é que te inquieta? Inquieta-me sobretudo, e já falei sobre isto várias vezes, coisas que eu não entendo bem. Ou coisas que eu vejo que as pessoas tentam esconder. E gosto de ir lá pesquisar. Por exemplo, eu tenho escrito muito sobre a violência, sobre a violência intrínseca do ser humano, que é uma coisa que me interessa muito explorar, porque acho que as pessoas recalcam muito isso, quando aquilo que eu vejo é que normalmente, na maioria, é algo que é muito mais comum, a violência, a agressividade, uma certa maldade, às vezes até, do que propriamente a bondade que nós associamos à palavra ser humano. Portanto, aquela ideia do homem bom, que nasce bom e depois é corrompido pela sociedade... Não acredito nada nisso. Acho que para o homem e para a mulher... Nós somos maus, ponto. Eu não sei se somos maus... Ou também somos maus. Eu acho que essa natureza muitas vezes é aquela que se expressa com maior facilidade, porque basta vermos os exemplos que temos de pessoas, não é? Pessoas, sei lá, vamos pensar num Dalai Lama, não é? Figuras que são icónicas ao nível... São raríssimas. E, portanto, todos os outros se esforçam imenso para conseguir, e muitas vezes a questão da bondade está associada a uma outra coisa, que é ter um retorno, quando a bondade não deveria ser isso, não é? A pessoa é bondosa sem estar à espera de qualquer retorno. Eu, pelo menos, conheço poucas pessoas que tenham esta atitude perante a vida. Lá está, a Dalai Lama uma vida inteira para conseguir lá chegar, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que nós sermos mesquinhos, mauzinhos, não é? Eu não vou para a questão malévola grande, não é? Pronto, isto já são outras coisas, já são psicopatias e outras coisas. Mas sermos às vezes assim mesquinhos, mauzinhos, invejosos, é uma coisa que está na natureza humana e que nós nos confrontamos muito mais, tanto com os outros como connosco próprios, não é? Com estas questões que são mais rasteirinhas. Ora, isso é péssimo para a alma humana e para a nossa autoimagem, mas para uma escritora deve ser um parque cheio de fruta fresca. É ótimo, não é? Escrever sobre alguém que é bonzinho, não é? No sentido de plano, tem pouco interesse. Portanto, escrever sobre figuras que têm muitos contornos, que têm ali sombras, não é? Tentar captar a sombra e a luz de uma figura, isso é que tem interesse, não é? É isso que nos fascina no mau dos filmes ou das telenovelas? Eu acho que há esse lado de nós muitas vezes nem sequer entendermos bem, não é? Porque há, por exemplo, quando vamos para coisas mais de psicopatias, portanto aquilo é um cérebro que nós nem sequer entendemos, e todos os outros que são só relativamente maus, digamos assim, que nós também nos identificamos, há ali um lado que por exemplo, nessas personagens eles assumem essa sua maldade, que é uma coisa que muitas pessoas tentam esconder, não é? E fazem-na brilhar. E fazem-na brilhar, é muito mais atrativo, não é? Porque há ali uma coisa sempre de tensão, de suspense, e portanto em termos narrativos é muito mais atrativo. Pode ser apanhado a qualquer altura. Exatamente. Vamos lá ver o que é que ele faz para escapar desta vez. Não é? A questão do perigo, em termos é o conflito, que é aquilo que interessa numa narrativa. Enquanto que o bonzinho ou a boazinha não tem narrativa, não é? Normalmente é a vítima. Normalmente é a vítima. Coitadinho, está ali, não mexe, só se pode defender. Lá está, a não ser que seja alguém, um filantropo, não é? Alguém altruísta, alguém que já é uma figura que se destaca de um homem bom normal. Portanto, o bom tem que ser muito bom, que é para brilhar de tal maneira que nós possamos quase invejar ou admirar, e o mau, pelo simples facto de ser mesmo mau, já estamos lá. O mau é um homem normal, ou uma mulher normal. E isso faz isso é nesse material que eu gosto de trabalhar, ou seja, é alguém que é um homem comum, uma mulher comum, e que portanto tem imensos defeitos, mas que na ficção nós vamos vendo com mais facilidade do que se calhar na vida, não é? Portanto, em que o autor pode explorar esses defeitos de uma forma que é atraente. O que é que faz de uma história uma boa história? Essa é uma ótima questão, não é? Porque, quer dizer, há os arquétipos normais da literatura, não é? Em que normalmente o arquétipo
tradicional, é um herói, é uma heroína, não é? Que tem uma missão e, portanto, vai cumprir aquele percurso, e isto tem sido usado das mais diversas maneiras na história da literatura. Agora, a verdade é que eu acho que, como qualquer obra artística, não é? Como uma pintura, como um espetáculo de dança, há um ingrediente que nós não conseguimos definir do ponto de vista técnico. É um ingrediente secreto. Não se sabe exatamente o que é, não é? Mas tu, quando vês uma boa história, eu quando vejo uma boa história vou ao teatro ou leio um livro ou vejo um filme, há uns que fazem clique. Pois é, mas aí eu acho que há dois elementos aí, que é quando um texto tem o poder de nos abrir uma porta para uma realidade que nós não conhecemos, ou funcionar como um espelho e nós conseguirmos reconhecer exatamente aquilo que está como nosso. E, portanto, eu acho que uma boa história tem precisamente pelo menos uma destas duas condições. Olha, eu agora estou a lembrar-me de um filme que eu fui ver, não dando rigorosamente nada por ele, o que é interessante, que é o Joker. Incrível. Incrível, aquela não é? personagem absolutamente incrível. E se nós olharmos, lá está, para a tribo que escreve os resumos daquilo, alguns não nasceram para escrever, Sim. E claramente é a história do herói, que blá blá blá, e o anti-herói, e nós começamos, aos 2 minutos do filme, com um ator a maquilhar-se. Exatamente. E já estamos agarrados até ao fim. Sim, mas aí lá está, eu acho que aí não é tanta questão da história. Não há um texto, não é? Há um subtexto. E aí não é tanta história, é a interpretação daquele ator, não é? Eu julgo que estás a falar, não sei se estás a falar do Jack Nicholson. Não, este último. Agora estou-me a esquecer do nome dele, disparate. Ele também não sabe o nosso nome, portanto. Não me estou a esquecer, o Heath Ledger. Sim, maravilhoso. Que entretanto morreu. Lá está, esse filme. A grande questão desse filme é o desempenho absolutamente notável desse ator. E aí há uma coisa que nós dizemos até no teatro, em muitos textos que escrevo para a cena, que é, às vezes o texto não é muito forte, mas se tu fores buscar o ator ou a atriz certa para fazer aquilo, o texto vai ter uma qualidade que não tem impresso no papel. E há atores que são capazes de fazer parecer a lista telefónica uma coisa atraente, agradável, interessante. Há alguns de quem tu gostas mais que tenham esse perfil. Há muitos com quem eu trabalho recorrentemente, sei lá, por exemplo, o Albano Jerónimo, a Rita Loureiro, são atores que tu percebes que às vezes o texto pode ter algumas debilidades, eles próprios também acusam logo essa debilidade. E eles reescrevem o texto ou reinterpretam? Não reescrevem. Muitas vezes o que fazem é alguma sugestão que eu depois tento reescrever depois no processo de ensaios, mas rapidamente, quando são bons atores, tu rapidamente percebes que aquilo não está a funcionar e a culpa é tua. Porque tu escreves a pensar já no ator ou isso vem a seguir? Já tive os dois processos, já escrevi texto e depois escolhi os atores, como também já escrevi textos a pensar nos atores. Eu gosto mais de escrever já a pensar em que é que vai fazer, mas nem sempre é possível, porque às vezes convidas e o ator tem a agenda cheia e portanto não dá. E o que é que tem, quer dizer, há atores como o Albano Jerónimo, por exemplo, que é fascinante. O que é o fator X dele ou destas pessoas? Acho que há ali uma questão que eu também vejo, por exemplo, na Rita Loureiro, que é partem para um processo, apesar de toda a experiência que já têm, sem saber muito bem onde é que vão parar. E eu acho que isto tem que ser comum a qualquer artista que é bom. Atiram-se de cabeça? Deixam-se ir, não é? Não estão já a planear, eu vou fazer isto, assim. E então, dependendo do material que recebem, da indicação que recebem, do texto que recebem, vão parar a sítios diferentes. E é isto que é incrível nos bons atores e nas boas atrizes, que é permitirem-se, por mais conhecimentos que já tenham, ir parar as zonas. E é a mesma coisa para um escritor, não é? Eu começo a escrever um livro e eu sou apologista deste método, eu não sei onde é que aquilo vai parar. Eu posso ter uma ideia, mas eu não sei exatamente onde é que ele vai parar, porque aquilo depois tem que ganhar a sua autonomia. Não tens o plano do plano? Não tenho. Início ao fim? Não tenho só quando escrevo para televisão, porque sou obrigada. Aí tenho que ter um plano dos episódios, não é? Para perceber o que é que vai acontecer, porque há toda uma produção, há um elenco, portanto, há uma data de gente que depende disso, não é? Agora, em prosa narrativa, em poesia, em dramaturgia, eu não tenho plano nenhum. Normalmente tenho uma ideia e depois vou desenvolvendo essa ideia. Mas no caso da telenovela, diz-me se eu estou enganado, a escrita da telenovela é feita ao mesmo tempo que ela está a ser filmada. É, normalmente temos um bocadinho de avanço, digamos assim. O que é um bocadinho? Um mês, 3 semanas, um mês, não mais do que isso. É muito em cima. Isso é um grande stress ou não?
Só não é muito é estressante, obviamente, mas não é muito porque quando se escreve, por exemplo, uma telenovela, nós temos equipas de 7, 8, 9, 10 pessoas a escrever. E cada um escreve partes? E cada um, é assim, todas as semanas, é muito engraçada essa pergunta porque as pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Eu não faço a mínima ideia como é que eu Claro. processo, quer dizer, dizem, ok, Cláudia, escreve-me aqui uma cena e eu, ok, Claro. tu e o teu computador, ou não, ou isto... É assim, reunimos uma vez por semana a equipa, decidimos para cada núcleo, para cada plot de narrativa, o que é que vai acontecer, não é? Em reunião. Depois é feita uma grelha para cada episódio. O que é uma grelha? É uma espécie de sinopse cena a cena, para saber o que é que vai acontecer em cada cena, e depois aquilo é repartido por todos os argumentistas. E, portanto, cada pessoa sabe que tem X cenas para escrever por dia, mas lá está, já tendo esta reunião primeiro e já tendo estas sinopses de cada cena. Então como é que isso fica coerente? Porque a tua Depois maneira... é montado, depois há um chefe de equipa que monta este episódio todo, portanto, com estas várias cenas e que percebe nas ligações o que é que tem que alterar. Portanto, é toda uma produção. Depois há uma pessoa que faz a continuidade dos episódios, vai dizer assim: reparem, vocês agora deste episódio para este colocar aqui uma coisa que é uma incoerência, esqueceram-se que, portanto, está atenta às incoerências narrativas. Toca a gravar outra cena. Exatamente. Isso parece muito pouco romântico, parece Não é uma nada, fábrica. é industrial. E tu vês a telenovela ao mesmo tempo que Não. estás a escrever? Não. É muito raro, às vezes assim só para perceber, porque aí, lá está, no caso da televisão é um produto que quem escreve perde muita noção do que é que está a acontecer, porque não tem tempo para isso, não é? Nós escrevemos em média, sei lá, 5, 6 cenas por dia, e muitas vezes de segunda a sábado, e portanto não há tempo para estar e depois às vezes também ficamos preocupados porque escrevemos uma cena de determinada maneira e depois aquilo, devido a uma série de contingências, é gravado de uma forma muito diferente e portanto enerva muito estar a ver uma cena que foi escrita, de repente aquilo é outra coisa e a pessoa fica, mas como assim, o que é isto? Quem? Fui eu que escrevi aquilo. Portanto é melhor não ver. E tens a outra sensação de apanhares alguma coisa Claro que foi escrita sim, por claro ti e que dizes, sim. uau. Claro, e muitas vezes também lá está com os atores que depois também deram um outro brilho à cena que foi escrita. E sentes orgulho ou às vezes ficas Na atrapalhado? televisão, assim, nós temos que ser honestos, não é? Em televisão, e eu só escrevi séries muito pequenas ou telenovelas, não há muita questão do orgulho, é a mesma questão. Eu acho que eu falo muito, eu escrevo só muito pontualmente, porque eu acho que tinha um esgotamento nervoso se escrevesse aquilo todos os dias, e há colegas meus que estão lá há muitos anos a escrever, e eu chamo que aquilo é um trabalho de maratona. Não é? O grande orgulho é conseguir terminar, por exemplo, uma novela de 9 meses de seguida. É um trabalho que é muito exaustivo. Eu já mesmo. estou cansada. É mesmo. Olha, este episódio tem bolinha ou não tem bolinha? Como assim? O nosso episódio? Este episódio que nós Não estamos a sei, gravar. depende. Se vais falar do meu último livro, se calhar tem que Pois, ter bolinha, não é? esse é o ponto, não é? Quer dizer, é porque tu saltas para a poesia e é o registro que eu gosto mais de te ver. Do Sim. teatro não percebo nada, só as coisas que vejo. Mas tu escreves um poema que é uma pedrada e que se chama Bolinha, Crianças no Carro, é a altura de desligar, Ode à Cona. É, Ode Triunfal com PH. Se calhar ainda pior, aqui ainda há uma... O que é isto? Isso é um manifesto, não é? Eu basicamente peguei com toda a humildade, obviamente, e com toda a distância, na Ode Triunfal do Álvaro de Campos, e portanto, em termos de formato, é o que está lá, mesmo ao nível das onomatopeias, graficamente, portanto, eu orientei-me por esse modelo, e depois criei um manifesto feminista, não é? A defender as mulheres, e usando essa palavra, não só como provocação, porque obviamente que tem esse cariz de provocação, mas porque durante muito tempo as mulheres foram, isto é óbvio, não é? Foram inibidas de dizer uma série de palavras, e então por que não dizer a sua própria palavra, que é um vernáculo, não é? Mas que é a própria palavra que caracteriza a mulher. Olha, eu sou do Norte, eu sou de Viana do Castelo. Sim. E portanto, bom, enfim, os palavrões são aquelas coisas são que... vocativos, não é? Não são vírgulas, não é? Que a gente diz 2 ou 3 palavras e depois diz um palavrão. Sim. Mas esta ressoou na minha cabeça. Que engraçado. E eu disse, não é possível, mas porquê é que ela ressoa? Porque nunca é uma palavra que nunca é dita, de facto. Mas por acaso estás a falar nisso, por causa das pessoas do Norte. E eu lancei o livro no Festival Correntes de Escrita em fevereiro. E quando foi programado o livro, eu por acaso na altura falei com a Manuela Ribeiro, que foi quem programou o lançamento lá, e eu pus-lhe essa questão: será que este nome assim anunciado não vai? E ela disse: não, isso aqui no Norte é evocativo, isso não tem problema nenhum. Não. E eu de facto senti muito mais isso de quando apresentei o livro lá em cima do que agora nos sítios onde tenho lido o poema. E ainda estive agora em Espanha, em Punta Umbria, num festival, a ler esse poema também. E eu sinto, começa por ser um recuo,
Não é as primeiras vezes que eu digo, tipo, por cima eu digo muitas vezes essa palavra durante o manifesto. Há um ritmo ali de Há um marcação. ritmo, exatamente, é mesmo musical, e depois chega um ponto que eu sinto que as pessoas, ok, já embarcaram. Portanto, já não estão presas à questão do palavrão, porque não é, aquele texto não é sobre o palavrão, não é essa a questão que está ali. Portanto, É um texto sobre a condição feminina. Aliás, e acompanhando ao longo do tempo, desde a Grécia Antiga até agora a Pussy Riot e a Madonna e a Beyoncé. Portanto, cronologicamente ele não está por ordem cronológica, mas tem os vários períodos da mulher. O que é que se está a passar com as mulheres? As mulheres quiseram ir para a universidade e foram. Felizmente. Quiseram ir trabalhar e foram. Felizmente. Quiseram escrever poesia, montes de poetisas ou de poetas que estão a Neste escrever. momento, imensas. Não querem ir para a política, é o que parece. Ainda há poucas, sim, há poucas, é verdade. Ainda faz sentido falar da igualdade? Faz todo o sentido, até porque o mundo não é o que se passa aqui na Europa, não é? Nós temos ainda mulheres com um recuo cultural gigante, mulheres que têm obrigadas a andarem tapadas dos pés à cabeça, assassinadas pelos maridos por justa causa, não é? Elas nem sequer são presos por causa disso. E mesmo aqui, não é? Continua a ser, as mulheres, em termos de salário, as mulheres continuam a estar abaixo dos homens e não há nenhum argumento sobre isso. Isso tem a ver com o género ou tem a ver com a ocupação dos lugares de poder? Não, alguns cargos de poder ocupados por homens ou por mulheres têm valores diferentes de salário. Como eu descobri recentemente um estudo de mulheres escritoras norte-americanas, e isto está, portanto foi feito este estudo e está aprovado, os livros escritos com autoria feminina na América têm o preço, são tabelados abaixo dos preços dos livros escritos por homens. Porque vendem menos ou achas que há uma razão misteriosa qualquer? Mas porquê é que vendem menos? Qual é que é o sentido? Então deveriam ser vendidos mais caros até, se vendem menos para as editoras não perderem dinheiro. Não consigo encontrar sentido para isso. Valem menos. Eles valem menos. Agora, porquê é que nós não sabemos, não é? Tu levaste agora à cena uma peça de teatro, Orlando, de Virginia Woolf. É uma adaptação. Para quem não conhece, de uma forma muito genérica, é um homem que acorda no corpo de uma mulher. Exatamente. Mas esta peça que tu contas e da qual tu fazes parte, tu és atriz nesta peça, fala-nos sobre quê? De que é que tu quiseste mesmo falar? Porque há bocadinho estávamos a falar do processo de escrita e tu aqui quiseste fazer um processo diferente, que é, pegaste numa bíblia que é o Orlando Virginia Woolf e dizeste, agora vou partir isto tudo e vou reescrever esta conversa. Eu na realidade não parti isto tudo, porque eu tenho muita admiração e muito respeito pela Virginia Woolf e portanto eu sabia que pegando aquele texto não podia destruir o texto, estava completamente fora da minha ideia uma coisa dessas, e o que eu quis foi pegar no tema que a Virginia Woolf coloca no início do século XX e trazê-lo agora para o século XXI, que é precisamente a questão de identidade de género, não é? Ainda muito antes de falar sobre essas questões, não é? Costuma-se dizer que a Virginia Woolf é uma pré-feminista, é uma pré-defensora de uma data de coisas que ainda nem sequer eram faladas. Quando nós falamos de identidade de género, vamos à televisão preto e branco, homem e mulher, Sim. papai e mamã, Sim. depois evoluímos para gays e lésbicas. São coisas diferentes, é interessante, Jorge, colocares isso, porque eu acho que há muita confusão, não é? Eu estou a pôr etiquetas, não é? E agora LGBTQI e isto está a tornar-se muito complicado de perceber toda esta diversidade e de ser, enfim, não digo politicamente correto, mas de respeitar aquilo que é a identidade de cada pessoa. A individualidade, sim. Com uma diversidade cada vez mais difícil de acompanhar. Sim, eu percebo o que é que estás a dizer, mas eu estava a falar que às vezes há muita confusão, que há coisas diferentes, não é? Uma coisa é a orientação sexual, e lá está, aí temos gays, lésbicas, bissexuais, portanto há várias formas de viver a sexualidade, e depois temos a identidade de género, que é outra coisa, não é? Alguém que se identifica como homem ou como mulher, tanto o homem cis, a mulher cis, portanto, temos aqui uma outra coisa. Mas isso torna difícil para quem não vive essa realidade perceber exatamente o que é que cada uma destas pessoas sente ou quer. Eu acho que torna fácil se as pessoas pensarem apenas que é uma pessoa que está à frente delas e que quer ser tratada de determinada maneira. E isso resolve a questão ou não? É uma questão que só mexe com a liberdade individual e, portanto, me causa muita impressão. Eu percebo que às vezes pode ser confuso até ao nível do tratamento, não é? E se tu reparares agora até nas redes sociais, tu vês... E na gramática da coisa, não é? Não, e tens muitos miúdos agora, sei lá, dos 10 aos 20 e tal, 30, usam o pronome, põem she, he, ele, ela, ou seja, põem o pronome pelo qual querem ser tratados, que é uma coisa que lá está há umas décadas não nos passaria pela cabeça, não é? Tipo, éramos tratados pelo nome que tínhamos, portanto não havia esta questão. Mas neste momento o que eu sinto, e conhecendo um bocadinho melhor esta realidade agora, no fundo é só perguntar
Se há alguma confusão, se não estamos a perceber bem, é perguntar: queres ser tratado por que pronome? E está resolvido. E a partir daí só diz realmente questão à própria pessoa. Portanto, faz muita confusão quando há imensa resistência. Agora querem ser isto ou querem ser aquilo. As pessoas podem ser o que quiserem, não é? Nós somos livres de fazer o que quisermos com o nosso corpo. Portanto, não consigo perceber a polémica sobre isso, sinceramente. Quando tu escreveste antes, porém, tu passaste por um processo semelhante, é público, que é o momento em que tu disseste: ok, eu agora estou apaixonada, vou viver com uma mulher. Exatamente. Como é que foi esse processo dentro de ti? Esse processo, por exemplo, foi muito mais... Eu já tinha amigos a quem tinha acontecido coisas semelhantes e estava totalmente tranquila, achava que era uma coisa completamente fluida, e para mim não foi, não é? Quando eu de repente, depois de tive sempre relações com homens, não é? Relações amorosas com homens, e de repente me apaixonei por uma mulher, e para mim foi extremamente confuso, porque isso mexia com a minha identidade. Eu não percebia o que é que estava exatamente a acontecer. Primeiro pensei que, ok, isto é uma experiência, é uma questão passageira, e depois, quer dizer, demorou algum tempo até perceber, não, eu realmente gosto desta pessoa, e o género desta pessoa é é-me irrelevante. E depois como é que tu te posicionaste em relação aos teus amigos, à tua família? Foi, com os meus amigos foi super simples, não é? Porque no fundo tu criaste uma norma, não é? A norma padrão da Cláudia é uma mulher crescida, heterossexual, com uma filha, e portanto caberias no padrão mais clássico. Heteronormativa, exatamente. E subitamente... Não, e de repente a verdade é que eu acho que tive uma imensa felicidade, porque os meus amigos, aliás, toda a gente também do meio artístico, portanto ninguém ficou nada chocado, até muitas vezes eu é que própria mostrava alguma confusão sobre isso, e toda a gente dizia: qual é o problema? É uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, tu gostas desta pessoa, portanto não há que criar drama sobre isso. E em relação aos meus pais, que eram as pessoas a quem eu tinha mais algum receio de falar sobre isto, não é? Porque lá está, são pessoas heterossexuais e portanto extremamente heteronormativas, e que sempre me viram a mim também dessa forma. A verdade é que eu tive a felicidade quando lhes contei, não é? Que estava com a pessoa com quem vivo, com a Meg. A reação deles foi, principalmente o meu pai, foi logo instantâneo, que foi: tu estás feliz? E eu disse: estou. Eu disse: então, para mim está tudo bem, não tenho nada a dizer sobre isso. Estás feliz? Ótimo. E não houve ali nenhuma resistência. Acredito que eles depois tenham ficado a pensar entre eles, não é? E obviamente não é porque não estavam habituados a esse... Mas para mim, aquilo que me passaram, e o meu pai nessa noite, antes de se ir embora, porque nós estávamos num jantar, deu-me um abraço, reforçando a ideia de: tu estás com quem tu quiseres, tu estás bem, não há aqui nada de errado. E portanto, desculpa, tinham muito mais problemas com isso do que a reação da minha família. Isso foi extremamente libertador. No caso da tua filha, mais fácil? A minha filha, a única questão que me pôs foi: mas tu, a única confusão que ela tinha era: mas tu agora gostas de mulheres, mãe? Ou seja, não era tanta questão de conhecer esta pessoa, era se a mãe, de repente... E eu disse: filha, eu não te sei dar essa resposta. A mãe gosta desta mulher, mas não te consigo dizer se um dia me poderei apaixonar novamente por um homem. Portanto, isso não é importante. Isso foi realmente a única questão que a minha filha me pôs, e depois foi fluido. E eu não conheço a tua filha, mas adoro a tua filha. E adoro a tua filha porque ela... Leste aquelas crónicas de Muito Mais do que Sexo. Este programa chama-se Pergunta Simples, e ela é tudo o contrário. É super complicada, sim. E as crónicas que eu li no público... Bastante constrangedor sempre. Eu vou roubar a pergunta dela, porque a pergunta é maravilhosa. Sim. Mãe, porquê é que os filhos nascem pelas partes perturbadoras? Eu fiquei perturbada quando ela disse: mas como é que ela... Que raio de pergunta é esta? E depois eu disse: mas porquê? E ela disse-me: porque as pessoas ficam perturbadas quando se fala sobre isso ou quando se vê. E eu disse: como é que uma criança... Ela na altura tinha pai 4 anos ou 5. Como é que uma criança... Lá está, isto é muito intuitivo numa criança, não é? Percebia quando se dizia alguma parte sexual, não é? Que as pessoas tinham uma reação. E então chamava partes perturbadoras e achava que criou este conceito que as pessoas eram feitas pelas partes perturbadoras. E então como é que se responde às perguntas à queima-roupa? Olha, muitas vezes, agora crianças? Já não tanto, que agora já tem 10 anos, não é? Já consigo explicar melhor determinadas coisas. Aumentou o nível de perigo, lamento informar-te. Não, agora são muito mais difíceis as perguntas. Mas eu às vezes tenho que dizer a verdade, eu às vezes minto. Perguntas que são muito... E que eu penso: tu ainda não tens idade para te falar sobre isto. E portanto penso: estou a mentir
Daqui a 2 ou 3 anos eu depois converso contigo sobre isto. Mentes por omissão ou inventas uma narrativa? Não, nós depois falamos sobre isto, ou que já me aconteceu, por exemplo. Pergunta ao papá. Não, também já aconteceu, mas ela não faz essas conversas com o pai, curiosamente, é sempre com a mãe que ela vem perguntar. Eu posso-te contar a que ela me fez, que eu menti, assim que me lembro nos últimos tempos, foi: oh mãe, nos contos e que eu não sei quantos, pois não sei como é que. As conversas que eles têm são surreais, de facto. Disse que o pénis se pode pôr no rabo. Oh diabo! E eu estava a fazer a sopa e ela estava na casa de banho, ao meio da sopa, e a primeira coisa que me saiu foi: não, é mentira, onde é que tu ouviste isso? E ela, ou seja, foi o meu pudor. Com o meu pudor não tive capacidade de responder, e depois pensei: se eu vou agora corrigir que menti, ainda vou fazer pior. Portanto, eu vou-me calar, vou esperar que ela volte a fazer esta pergunta para explicar que sim, obviamente, mas no momento não tive capacidade de resolver aquilo. Ou então fazer aquela conversa dos psicólogos que é: então e o que é que tu achas que é isso? Devolver a pergunta, que é sempre uma desgraça. eu percebo que os psicólogos façam isso, mas não, às crianças acho que não. É um desassossego. Sim. As crianças têm conversas, se calhar é um estigma, mais um. As crianças, as meninas têm conversas diferentes com as mães ou com os pais. Eu acho que sim, lá está esta questão, quer dizer, daquilo, eu só posso falar da minha experiência. Eu sinto de facto que há aí uma diferença, e pensando na minha própria experiência também com os meus pais, que tinha mais à vontade para falar sobre determinado, mas isso provavelmente lá está, porque partilhamos uma data de coisas até biológicas, sim, não é? Portanto, porque o rei dos homens não foram preparados para falar de afetos, essa é a verdade, não é? Pois, mas eu não sei se, por exemplo, se os rapazes não falam com mais facilidade com os pais, eu não faço ideia, não sei mesmo, porque eu cresci sempre numa casa com raparigas também, eu e a minha irmã, portanto, e agora tenho uma filha, portanto eu não sei como é que é a realidade com um rapaz em casa. Bom, tu que decidiste fazer crónicas que são as cartas à Francisca. Exatamente. Ela leu ou não leu quer saber? Leu tudo, aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Portanto, isto foi há um ano e tal. E lá vem mais uma catadupa de perguntas. Não, o que ela leu na altura disse assim: mas mãe, isto é meu, tens que me dar direitos de autor. Eu tendo a achar que ela... Eu disse: ok, tudo bem, se isto for publicado um dia, depois falamos sobre isso. Ela disse: isto são coisas que eu digo, tu estás a usar as coisas que eu digo. Mas ela divertia-se imenso a ler, mas teve piada com esta dos direitos de autor. Tu estás a citar-me. Exatamente. Olha, como é que tu vives como geração sanduíche? Lá está, as crianças a fazerem-nos perguntas difíceis e os mais velhos a pedirem ajuda em coisas mais complicadas, não é? Porque estão a ficar mais velhos. É engraçado essa expressão, por acaso nunca tinha ouvido falar, geração sanduíche, não é? Aqui no meio da. É quem está lixado no meio. Que engraçado. Sempre. Eu não sinto muito isso, sinceramente. Eu acho que eu gosto da geração em que, quer dizer, com todas as dificuldades que nós temos, não é? Esta geração dos 40 aos 50, acho que mesmo assim apanhámos tantas transformações no nosso período de crescimento, nomeadamente, não é? Esta explosão da era digital tecnológica, e eu acho que temos ainda assim muito mais meios do que gerações anteriores, portanto não me sinto entalada numa sandes como estás a colocar, nem pouco mais ou menos. Tu agora escreves as crónicas, continuas a escrever no Público. No Público, sim. Desta vez tu vais colocando questões que são questões que tu te levantas. Estou a pensar, há uma crónica curiosa que eu me lembro, também nota sobre isto, que é o síndrome do impostor. Sim. Não conseguia evitar, tinha medo de sucesso, de ser bem sucedida, medo de não estar à altura, de falhar. Tens medo disso? Isso também lá está? Tenho às vezes, não é sempre. Eu acho que em períodos, se calhar, onde eu estou mais insegura, ou se calhar em coisas que eu não me sinto tão à vontade, acontece isso, não é? Eu acho que isso acompanha-me, na realidade, ao longo da vida. E eu sinto que há fases onde isso se manifesta mais do que outras. E eu conheço pessoas onde isso se manifesta sempre. Portanto, por mais retorno que tenham, por mais sucesso que tenham do trabalho que têm, sentem sempre que parece que não merecem aquilo. Parece que estão a enganar alguém. E então eu não sei exatamente porque é que isso acontece do ponto de vista psicológico, não é? Psicanalítico, mas é a pessoa sentir que não está à altura de determinada coisa. E eu acho que todos nós devemos passar por, a não ser que sejamos as pessoas mais confiantes do mundo, não é? E eu acho que aí também já estamos ao nível da mania, sentimos todos pontualmente esta questão de podermos não estar à altura ou de falhar. Nós estamos numa sociedade de grande ruídeira. As redes sociais. Imenso. E como te escapas? Porque para escrever eu imagino que tu precises sabes que eu sou muito... eu consigo organizar-me bem no meio do caos. Por exemplo, posso dizer em relação à minha filha, não é? Eu muitas vezes ela está
comigo em casa e eu tenho um texto para entregar, porque, por exemplo, eu neste momento, em termos de textos regulares, tenho do Público, tenho da Mensagem de Lisboa, do jornal Mensagem de Lisboa, tenho da Revista Máxima, portanto tenho vários que são mesmo obrigatórios com prazos. Tudo com prazos. Com prazos, exatamente. Todos os outros têm encomendas de teatro e, portanto, dou aulas de dramaturgia, portanto, tenho uma agenda mesmo muito carregada. E eu consigo, e muitas vezes meus amigos dizem, mas como é que é possível? Eu sou muito rápida a escrever, eu depois sou lenta a reescrever, mas o primeiro estímulo eu sigo muito rapidamente e escrevo um texto, sei lá, por exemplo, no caso das crónicas, normalmente a média 1 hora, 1 hora e meia eu consigo escrever o texto. Portanto, tu tens alma de jornalista para escrever, se calhar, e alma de escritor para editar. Talvez, sim. Mas sabes que eu fui jornalista no início do meu percurso. Jornalista numa coisa muito específica, que era uma coisa chamada Carga Edições, onde eu fui jornalista de uma revista que era a Frota, que era veículos pesados. Caminhões, portanto. Quer dizer, e tu estás a falar nisso, mas na realidade acho que o nosso grande problema neste momento é exatamente de logística entre a pandemia e a guerra. Como é que tu organizas o teu caos criativo? Fazes-te perguntas? Como é que... Eu tenho uma coisa que é esta arma que está aqui ao meu lado, eu tento olhar do iPhone, eu tenho noção que sou muito criativa, não é? Às vezes nem todas as ideias prestam, mas eu tenho muitas ideias e tenho um iPhone sempre comigo onde eu vou apontando, às vezes uma frase ou uma imagem. E vou tendo sempre este material de recurso, ou seja, quando eu parto normalmente para escrever um texto, muitas vezes não sei mesmo o que é que vou escrever. Já tens uma despesa, já tens um armazém. Mas já tenho uma frase, já tenho uma ideia, eu tenho uma imagem e depois trabalho a partir daí. E depois é conseguir encaixar, por exemplo, neste caso dos textos, eu sei que ao domingo tenho que escrever o texto do Público, à sexta-feira tenho que escrever o texto da Mensagem, portanto eu tenho um calendário onde obrigatoriamente, lá está, esteja no comboio de viagem em digressão com o teatro, esteja em casa, esteja no café, eu sei que tenho que parar naquele momento e escrever. E eu sou muito disciplinada nisso. E deixas para a última da hora? Sempre. Sempre. Sou muito disciplinada, ou seja, a respeitar, eu sei que aquele é o limite. E, portanto, eu até ali eu vou ter que o fazer. E aí nunca passo um prazo. Eu sei que é o limite, eu vou. Mas normalmente vai ser para ter o limite. Exato, porque o limite funciona como um gatilho de agora tem que sair qualquer coisa. É agora. E fazes-te perguntas, como é que tu fazes o teu processo? Eu faço perguntas, mas é aquilo que eu digo. Mais do que as perguntas, normalmente as perguntas muito engraçado, normalmente surgem quando eu estou a escrever o texto, não é? Por exemplo, eu tenho uma imagem ou tenho uma frase e eu depois, quando começo a escrever o texto, é que as questões se começam a levantar e aí depois eu exploro. Não é propriamente agora grandes questões que me vão acompanhando, são coisas que surgem no processo de escrita. O que se me ocorre agora, mesmo no processo de comunicação, é que como é que tu lidas com a frustração o dia em que a crónica não está a sair exatamente como tu achas? Eu rezo para que nunca me aconteceu. Bloqueio criativo é uma coisa que não te assiste. Não tive. É engraçado que uma vez tive um mini bloqueio criativo e então escrevi sobre a página em branco. Fiz um texto enorme sobre o que era o bloqueio da página em branco e portanto até aí tive material. Se me voltar a acontecer, não sei, estou tramada, mas sabes que eu dou também muitas aulas de escrita e uma das coisas, e eu acho que também veio da minha formação como atriz de improvisação, é que não há nada para dizer. Porque se tu estiveres atento, não é? Que os dias não são iguais nunca. E se tu estiveres atento, aquilo que se treina é a atenção ao mundo. Não é porque eu estou agora aqui contigo, não te conheço, não é? Estou a conhecer agora aqui. Nunca te vi, tu tens coisas que mais nenhuma pessoa outra tem. E portanto, se eu estiver atento, eu vou captar alguma coisa. Quer dizer que o teu computador está neste momento a registar tudo aquilo que há para registrar? Não estou sempre, senão coitada de mim, tinha um burnout. Esse é o ponto, quer dizer, tu consegues parar para descansar? Consigo, eu durmo bem, felizmente, que eu acho que é aquilo que me salva a sanidade mental. Mas olha, já falei sobre isto publicamente. Tenho um problema, que é eu não consigo parar totalmente, ou seja, consigo parar, imagina. És como os comboios, só desacelera. Exatamente. Por exemplo, vou de férias e eu não sou aquela pessoa que é capaz de estar de férias ali deitada na praia. Eu consigo, mas tipo 1 hora ou 2, depois o resto já tenho que estar a ler ou a tirar umas notas. Ou... Não consigo sem estar com um bocado de antena a funcionar. E já tentei fazer isso, portanto, desligar mesmo. Houve uma altura que eu estava extremamente cansada, tinha de escrever uma novela, livros, portanto, foi um período mesmo com muito trabalho e percebi que estava no limite de ter ali qualquer problema e então parei mesmo e pensei, vou estar um mês sem fazer nada. Ressacaste? E foi horrível porque deixei de dormir e fui fazer exames, neurologista, e o neurologista disse-me, pois você, repare, porque ele disse que ele próprio também tinha esta questão, o seu cérebro, para estar saudável, tem que estar ocupado. Portanto, a receita é, vai trabalhando. Vai trabalhar, malandra. Vamos para o palco.
Uma das coisas que eu imagino mais desafiantes para alguém que ainda por cima escreve, tu tinhas esse passado, agora voltaste outra vez ao palco. O síndrome da branca também não existe, imagino, com esse cérebro a funcionar a mil. Neste caso, bom, há duas coisas aí que as pessoas, eu acho que não é ator ou atriz profissional, não sabe, não é? Que é a branco tu nunca ficas, podes ficar durante uns segundos, mas tu sabes o que é que vai acontecer, portanto tu tens colegas que te podem ajudar, portanto tu nunca ficas completamente perdido. Mas nem sequer te angustia essa ideia. Não, sabes que o teatro, há uma coisa que nós até dizemos no meio, no caso do teatro, é muito mais fácil do que na vida, não é? Nós sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, há uma rede de proteção. Agora, eu vou sair daqui do estúdio, não é? E eu não sei o que é que me vai acontecer. Espero que nunca aconteça nada de mal, não é? Mas eu não sei. Agora, ali, se eu não me lembrar, por acaso, exatamente aquilo que eu tenho para dizer, portanto, a frase exata, eu sei qual é que é a minha função ali. E, portanto, eu consigo continuar até me lembrar novamente qual é que é o texto. E podes gerir os silêncios, podes gerir os olhares. Sim, claro que sim. E já me aconteceu em cena, não agora com este espetáculo, mas aconteceu em cena na altura num espetáculo com o bando, ter uma branca, portanto eu não fazia ideia o que é que ia dizer a seguir, portanto, e paniquei ali 2 segundos e depois pensei, olha, vou continuar a andar, a fazer o que estou a fazer e depois o texto apareceu, portanto não é e dramático. há sempre os outros para te poderem ajudar. Exato, só um monólogo é que será mais complicado, não é? Quando não está mais ninguém em cena, mas ainda assim a pessoa acaba... Porque o treino do teatro é por associação, não é? Nós sabemos, temos aquela frase, quando viramos a cabeça para ali, ou quando fechamos os olhos, ou quando agarramos num determinado objeto, e portanto é uma espécie de Pavlov. E nós, os comuns, que um dia tínhamos que fazer uma apresentação para a empresa, podemos usar essas ferramentas claro também? Claro que sim. Se a pessoa associar uma frase a um determinado gesto, é muito mais fácil ter uma memória sobre isso do que se estiver só a pensar nas frases que estão escritas, não é? Porque nós não falamos assim, nós falamos por sons e por ação. E no teatro, no cinema ou em televisão, nós reproduzimos exatamente esse padrão, que é falar com sons, não estamos tipo a pensar, agora estou aqui a dizer esta frase. Isso seria, quem faz isso é o canastrão, não é? O chamado canastrão, que nós estamos a ver, ele está a dizer a frase que foi escrita. Portanto, é uma espécie de mnemónica, há uma música, exatamente. Há um ritmo que lá está. Há um ritmo, há uma emoção, não é? Eu sei que naquela zona do espetáculo eu estou num determinado estado de espírito, portanto o que eu tento é chegar a esse estado de espírito, ou que o texto me leve a esse estado de espírito. E as palavras aparecem lá. As palavras vêm, exatamente. E como é que é a relação com o público? Com o feedback do público? Se o público ri, se não ri, se aplaude? É engraçado isso, porque quando são cenas de comédia há a tendência de puxar, não é? Nós estamos a sentir que o público está a rir, então puxamos um bocadinho mais a laracha, não é? Digamos assim, que às vezes é um desastre. E se não rir é uma angústia, e muitas não é? vezes, eu por acaso agora neste espetáculo não tenho nada cómico, mas há uma cena que é feita pelo ator Luís Puto, que é uma cena mesmo hilariante, e às vezes nós sentimos alguns teatros que as pessoas ou estão a rir a medo e vê-se como é que isso interfere na performance. E o que é que ele faz é precisamente o contrário, que é, estão a rir pouco, então eu vou ainda superar e portanto vou-vos fazer rir de certeza absoluta. E isso tem a ver depois com os tempos de comédia, não é? E quem consegue fazer isso bem, lá está, isso não se aprende, o tempo de comédia. Há atores que têm isso naturalmente, há outros que não têm, por mais que trabalhem. Mais vale ter como é que é cair em graça do que ser engraçado. Exatamente. como é bom de ver. Nós estamos praticamente a fechar. Foi super rápido. As pessoas não têm tempo, as pessoas têm que ir ali ao Twitter ver coisas e ao Facebook e têm uma vida para viver. É verdade. E agora com a pandemia muitas pessoas também no teletrabalho, se calhar andam menos de carro, também não é mau. É verdade. E por outro lado tem mais tempo para ouvir. Para que é que serve a arte? Para nos divertir? Eu acho que a grande utilidade da arte, e não sou eu que digo isto, agora por acaso não me estou a lembrar de quem é um autor que diz, mas eu defendo isto, é ser totalmente inútil. Ou seja, inútil no sentido capitalista da questão, não é? Consumista. A arte não serve para nada. E depois serve para eu acredito nisto, pode ser um pouco ingênuo, também serve para transformar o mundo. Portanto, não serve para nada e é o grande paradoxo da arte. Serve para transformar cada pessoa. Agora, em termos de utilidade mesmo, não tem nenhuma utilidade. Vou citar-te: qualquer coisa se está a agitar. Os poetas sentem o mundo. Isto é bom ou é mau?
Eu acho que é bom, não é? É bom que as águas se agitem. Agora depende o que é que está a fazer agitar. Esse é o ponto, é que quando eu li esta tua frase, Sim. eu pensei na guerra de Putin, eu pensei nas alterações climáticas, só pensei catástrofes. Mas lá está, a guerra, não é? Nós sempre temos tido guerra, nós agora estamos todos mais nervosos e ansiosos e preocupados porque está aqui mesmo ao lado, não é? Mas não é nenhuma novidade na história da humanidade. Portanto, somos egoístas porque está mais próximo. Claro, Se fosse claro que sim. lá longe... Não ligado, vemos assim no telejornal e passa-nos completamente ao lado. Aqui está-nos a preocupar porque é algo que está muito próximo, não é? E porque também achamos que, ao nível do civismo, já não seria possível uma coisa destas aqui na Europa. E, portanto, é algo que nos está a agitar muito. Agora, eu acho que não há nada, tirando a questão climática, que é a coisa realmente inovadora e bastante preocupante, a questão da pandemia, sempre existiram pandemias no mundo, não é? Portanto, não há aqui nada de novo. A questão climática, acho que, curiosamente, não nos está a preocupar o bastante. Deveria ser aquilo que deveria nos preocupar imenso e nós sabemos que não estão a ser tomadas medidas para que isso reverta, não é? E, portanto, é muito preocupante. E isso é que eu acho que pode ser a coisa sem retorno na história da humanidade e que é extremamente trágico, não é? Fechamos. Como é que estamos a reinventar a maneira como nos relacionamos? Lá está. Como é que está a ser esse confronto entre o homem e animal que tudo pode destruir? Alterações climáticas, guerra e a reinvenção do amor, para voltarmos ao início desta conversa. Pois, é uma ótima questão, mas eu não tenho resposta para essa questão, porque não sabemos, não é? Isso é uma coisa que agora nos ultrapassa, isso é uma coisa que a história vai responder, eu não faço ideia, estou certa que vai haver uma reinvenção, não é? Porque é inevitável, agora qual é que vai ser, não tenho a menor ideia. Não saber, o mais radical ato de humildade. As perguntas convocam em simultâneo a nossa curiosidade e a nossa assunção de não saber a resposta. É neste ato radical de formular as perguntas que impele quem tenta escrever a colocar as palavras num papel ou na voz. Então e vocês? Têm-se dedicado a fazer perguntas? Muitas perguntas? Ou já sabem as respostas todas? Pensem nisso e voltem para a semana.